é impressionante, de verdade. Como o Cruzeiro não é só intenso, né? É encaixado. Consegue fazer as compensações muito fácil. Até o gol do Grêmio é uma que o Fabrício Bruno salta, que perde a jogada e aí sai o gol. Mas na frente, na pressão ofensiva, é um Cruzeiro muito encaixado. É muito difícil você vencer essa pressão. Você tem que ter um esquema muito bem feito, com jogadores muito qualificados, né? Mas a pressão pós-perda do Cruzeiro é impressionante também, tá? É que a gente gravou, tá muito fresco, né? Porque a gente gravou o vídeo agora, velho. cara. O Cruzeiro perde a bola e já tá abafando. O Grêmio tinha muita dificuldade de sair jogando por causa disso. O Cruzeiro perdia a bola, de repente já tava em cima, mordendo. Teve um lance que a gente gravou na nossa análise ali. O Cruzeiro teve 3 perde e pressiona seguido ali. Perde a bola, já morde, perde, já morde. Cara, a intensidade desse time daí chamou a atenção que a gente já falou em outros programas aqui. Questão física. Que tem a questão técnica de jogadores muito bons. Matheus Pereira vivendo uma fase muito boa. Caio Jorge fedendo a gol aí, artilheiro do brasileiro agora. O próprio Christian, que vocês citaram na análise, Jogando inclusive, muita bola, tá? Cara, e assim, engraçado que o Léo Jardim corrige o time a partir do momento que ele começa a escalar o Christian. Sim. Isso é engraçado. Você tem N jogadores de custo financeiro Pensar altíssimo. no mercado, né? Gabigol, Dudu, que já saiu. Bolassi, exato. E o cara que arruma o time é o Christian. Então. Pois é. É que o Verão esse ano já tava no Santos, né? Ah, não, perdão. Ano passado o Verão, desculpa. Não, mas assim, você pega no geral, o passagem mercado no Santos recente. dele foi tão apagada O que... mercado recente no Cruzeiro, né? Mas é que, aí que tá. Juventude agora. Nossa. Mas aí que tá o contexto de que a partir do... O Léo Jardim mesmo, começa esse Brasileirão. Você fez a análise contra o Mirassol, que foi a primeira partida. Sim. Com 4 atacantes, se eu não me engano. Lá era 4-2-2-2, Dudu, Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Então, não era nem o Matheus Pereira, era Caio Jorge e Gabigol. O Wanderson já joga nesse jogo. Dudu. Né? E o Dudu pelo outro lado, sim. Então, e a partir do momento que durante o campeonato ele vai corrigindo, vai arrumando o time e escala o Christian, esse time arruma de um jeito... E assim, um jogador tático, mas não é um jogador que cresce aos olhos a questão técnica, enfim. Só que ele arruma esse time do Cruzeiro no posicionamento. Ele é o carregador de piano, né? Carregador de E piano. assim, a gente falou de qualidade técnica, né? Esses 2 caras da nossa thumb aí, do Massacre Cabuloso, são uma qualidade técnica muito acima. Mas assim, até jogadores que talvez não tenham tanta qualidade técnica assim, ou pelo menos não vinham de temporadas tão boas, como por exemplo o Lucas Silva. Cara, o Lucas Silva, a gente tem uma análise dele aqui no canal falando que ele é o maestro, né, do cabuloso aí, né? E de fato ele se comporta como, né? Porque é um cara que tá conseguindo combater, tá Mas conseguindo... o Lucas sempre foi bom jogador. Mas no Grêmio ele foi mal, cara. Não Mas vinha ele- bem no Grêmio. É assim, ó, o Lucas Silva primeiro. Ele se demonstrava lento, fisicamente abaixo. No Cruzeiro ele recuperou tudo isso. 13 e 14, ele joga muita bola no Cruzeiro, muita bola. Ele é um dos personagens principais ali daquele Cruzeiro bicampeão. Vai pro Real Madrid. É uma venda e todo mundo esperava, Real Madrid, esperava ele na seleção brasileira desempenhando. E ele não conseguiu ser o que era esperado. Aí tem passagens pelo Marcelo, enfim, tal, volta pro Cruzeiro. Aí vai pro Grêmio e, de fato, a carreira dele deu uma caída grande. E a bola que ele tá jogando agora. E a dupla que ele e Lucas Romero estão fazendo. E assim, não tem um primeiro e um segundo volante. Ali não tem um primeiro e um segundo volante. Verdade. Ora o Lucas Silva é o primeiro volante, ora o Lucas Romero. E os dois condicionam o jogo, os dois marcam. Cara, teve um encaixe muito bom ali. E mais um exemplo do mercado, né? O Cruzeiro traz ano passado o Matheus Henrique e o Wallace, pra serem os caras da posição. Tudo bem que o Matheusinho perdeu tempo lesionado. O Mateuzinho é lesão, senão ele... Tudo o Matheusinho é um monstro, cara. Ele nesse time aí vai... Tá? Sim, mas 2 contratações que intervieram. Mas os caras que estão jogando muito bem na função, são 2 caras que das antigas do Cruzeiro, né? Os 2 Lucas, o Romero e o Silva, estão há muito tempo no Cruzeiro. O Romero voltou esse ano, né? Não Romero não tava no passado, continuamente. Não, ele tava no Independiente da Argentina, né? Mas ele volta. Mas assim, não continuamente, mas os caras das antigas. Claro, claro. E o Romero, pra mim, eu gosto do Lucas Silva, tá? Acho que inclusive a análise que a gente faz mostra muito bem como ele agrega demais esse meio campo. Mas o Lucas Romero é muito embaçado nesse ano, tá? Assim, Ele é mais físico até que o Lucas Silva. ele participa de tudo, cara. Na questão da marcação, ele é inteiro pra fazer pressão. Ele é um cara que quebra a linha muito fácil. Tem um lance, uma finalização do Caio Jorge no começo do jogo, 4 minutos, né? Que é ele conseguindo quebrar a linha pra encontrar o Matheus Pereira, que com tapa de esquerda encontra o Caio Jorge, que finaliza. É um cara que consegue participar muito bem dessa construção de jogada. E daí cara. tem o quarto gol. Impressionante. O Já. quarto gol, exatamente. O quarto daí gol é ele uma participando. assistência do Lucas Romero, né? Que é, Exatamente. como o Matheus Santana diz, a cereja do bolo. No final do jogo, ele dá uma pifada. Tudo bem, tem o desmarque do Caio Jorge e tal, mas a assistência... Qualidade. E não só a assistência, na análise a gente mostra ele lá no último terço, praticamente, fazendo um papel de meia ali e tentando achar o passe. Então, é que assim, o time que tá tão bem encaixado, a gente fala de... Quantos jogadores a gente tá falando aqui? Falou dos 2 craques, falou dos 2 volantes. A gente tem que destacar um pouquinho mais o Matheus Pereira, tá? Também. Nossa, mas assim, só pra muito fechar bom. nos volantes ali, o Romero já é um cara que tem essa característica de intensidade, duelos e etc. Mas o Lucas Silva, o meu ponto é que ele conseguiu entrar
né, nessa exigência do Léo Jardim de colocar intensidade no jogo, e fisicamente o Lucas Silva evoluiu muito, porque no Grêmio eu achava ele lento, muito lento. E a crítica da torcida do Grêmio com ele era essa, que ele era um jogador muito devagar, não conseguia ser intenso. E ele conseguiu fisicamente, assim, voltar muito bem. E sem bola ele tá entregando muito, mas com bola ele melhorou bastante, assim, a dinâmica do jogo dele, sabe? Até porque sem dinâmica e sem intensidade não joga nesse time do Cruzeiro. Não Exatamente, joga, não consegue. entraria. Eu também acho.